Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar a nossa viagem, que é através dos capítulos da Bíblia, através da Bíblia, dos livros da Bíblia. Mateus capítulo 7, parte 2, hoje, episódio número 606. Essa é a 8ª temporada, onde a gente está se debruçando sobre o texto bíblico aqui, especificamente agora nessa temporada sobre o livro de Mateus. Você encontra os outros capítulos anteriores aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, disponível em vários episódios. Exclusivamente o capítulo 5 foi 10 episódios, ficou bastante longo, que é bastante assunto interessante, então você não pode deixar de ouvir. Hoje, Mateus capítulo 7, parte 7, a gente vai falar do desafio da porta fechada, né? Bata e será aberto. Essa é uma das expressões desse versículo. E esse fato aqui, meu querido, de você ser desafiado a bater, indica a suposição de que você chegou a uma porta e que é uma porta fechada. Significa também que a porta certamente não precisa permanecer fechada, pois existe um poder do outro lado de dentro que pode abri-la, a sua necessidade, a sua confissão e a sua expressão dos mesmos. Nesse caso, significa tudo isso e muito mais, pois o desafio ele é acompanhado de uma promessa de uma plenitude incondicionada e ilimitada, que é a promessa de que se você bater, será aberto. Do outro lado, a compaixão, a boa vontade, a misericórdia, o amor, e todos esses decidem abrir. E sua promessa está comprometida com isso. Pedir a Deus, Ele exige nossa oração, não para induzi-lo a nos dar algo, mas para nos preparar para receber. Pedir implica querer. Nós temos necessidades para nossos semelhantes, para nós mesmos, necessidades temporais, passageiras, espirituais. Se nós pedirmos com o coração, nós estaremos buscando essas riquezas ocultas das promessas de Deus. O termo buscar sugere o caminho, e ao pedir nós acrescentamos, além disso, esforço e diligência em buscar as promessas de Deus. Nós buscamos com sabedoria, com entendimento. A busca nós acrescentamos importunação, persistência, perseverança. A nossa necessidade é urgente, a nossa perda é grave. Bater sugere perseverança. Eu não vou deixar você ir, a menos que você me abençoe. Sugere, além disso, a obtenção de admissão na casa e no reino de Deus. Recebereis, vocês encontrarão, será aberto, se vós, então, sendo maus... Aqui está um testemunho do pecado original. No entanto, a afeição natural não nos permitirá dar ao nosso filho uma pedra por pão, um escorpião por peixe. O bom pai, ele não zomba de seus filhos com falsas promessas. Ele se deleita em dar coisas boas. Cristo, ele falando na segunda pessoa, se vós, sendo maus, ele se exclui, portanto, do pecado original. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. A oração, para ter peso diante de Deus, ela deve ser feita com caridade para com os homens. Assim como o nosso Pai Celestial é gentil conosco, também somos seus filhos com bondade para com nossos semelhantes, ou deveremos ser. Deixe nosso amor fraternal ser prático, e nosso Pai nos reconhecerá na manifestação das suas bênçãos. Aqui existe uma equidade, uma justiça dessa regra que atinge todas as consciências. Leio de forma negativamente.
o que não quereis que os homens vos façam, não façam a eles. Agora, leia positivamente. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Essa regra resume toda a lei e os profetas, é o que nos ensina o texto bíblico. A lei, os profetas e o evangelho são essencialmente um. O evangelho é o espírito e a glória da lei. Os profetas trazem o evangelho da lei por antecipação. A regra de ouro é a regra do céu. Aplique essa regra em pensamento. Onde então estarão as más suspeitas e julgamentos para com os outros? Em palavras. Onde então haverá maledicência, abuso, calúnia, difamação? Para cumprir essa regra, nós precisamos da graça transformadora e da ajuda constante de Deus. O nosso Senhor estava chamando os seus discípulos para deveres que lhes representariam as mais sérias exigências. Eles certamente sentiriam a necessidade de sustentar e apoiar a graça que vem somente de Deus. Então, que eles tenham certeza de que sempre poderão ter essa graça quando pedirem, mas que eles também tenham certeza de que não obterão a graça sem pedir. Ao lidar com essa passagem aqui familiar, é comum a gente fixar atenção nas promessas aparentemente limitadas da resposta à oração. Vocês receberão. Pode ser, no entanto, que o ponto de nosso Senhor, o ponto principal aqui pode ser esquecido. Ele enfatizou o pedir, o buscar, o bater, como se tivesse dito, você deve pedir se tiver uma boa esperança de receber. O versículo 11 e 12 desse capítulo 7 diz assim, olha, portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Deus só pode ser compreendido pelo homem através de algumas relações que lhe são familiares. Pode-se presumir que a mais elevada, melhor e mais universal das relações humanas será considerada a mais adequada para representá-lo. A única relação que é universalmente considerada a mais elevada é a parental. É estranho que seja encontrada qualquer dificuldade em garantir a grata aceitação da doutrina da paternidade divina. Provavelmente os homens são impedidos pelo desejo de atingir concepções abstratas a respeito do ser divino. Eles são prejudicados pela observação do fato patente da imperfeição da paternidade humana. Mas é a paternidade ideal que as paternidades humanas apenas sugerem, a única que pode ser aplicada a Deus. Não só temos referências a Deus como Pai característico dos ensinamentos do nosso Senhor. Na verdade, é quase a única palavra que ele usa para Deus. Mas nesse texto nós temos a sua própria comparação das paternidades humanas e divinas, dando um precedente do qual podemos aproveitar com confiança. Provavelmente a teologia ela se tornaria mais humana, mais atraente se essa comparação fosse feita com mais liberdade. O homem, a imagem de Deus, é a melhor revelação de Deus. Um pai tem filhos, eles dependem dele. A dependência, ela é a essência da oração. Pode ser silenciosa, pode ser por meio de palavras. O seu amor, ele inspira a disposição para ouvir as necessidades de seus filhos. É um interesse pessoal para ele. Todas as relações, elas vão envolver responsabilidades. E um pai tem a obrigação de atender às necessidades de seus filhos, quer ele os conheça mediante observação paterna, quer ele os tornem conhecidos por meio de clamor e oração. Ele também declarou seu amor pessoal por nós. E o amor deve estar atento às necessidades de seus amados. Mateus capítulo 7, versículo 12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a
a lei e os profetas. Essa é a grande regra da vida cristã. Em alguns aspectos não era desconhecido antes de Cristo. Diz em alguns escritos antigos que o famoso Rabino Hillel pronunciou uma máxima parecida com essa. No entanto, é distintamente cristã essa expressão, porque Cristo a coloca diante de nós como de uma importância primordial. Porque é a primeira regra da conduta cristã. Porque é a lei da própria vida de nosso Senhor. E porque só Ele nos mostra como pode ser realizada na prática e assim torna-o real e vivo para a gente. Essa é uma aplicação de um antigo princípio da lei de que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E coloca diante de nós um excelente teste pelo qual podemos ver se estamos fazendo isso. Um padrão admirável pelo qual nós podemos nos avaliar. Isso nos leva além de um amor de sentimento para um amor que é visto em ação. É inútil ser gentil ou dizer-se gentil com os outros se não agirmos de maneira justa. Todas as coisas estão incluídas nele. Isso deve ser aplicado aos homens em geral, não apenas aos irmãos, não apenas a amigos, vizinhos, companheiros cristãos ou concidadãos. Isso aplica-se a estranhos, a pessoas desagradáveis, a nações estrangeiras, a pessoas de outra religião ou denominação que não seja nossa, irreligiosos ou ateus. Aqui está uma luz orientadora clara. Nós sabemos como gostaríamos de ser tratados em determinadas circunstâncias. Consequentemente a isso, nós podemos ver como os outros também gostariam de ser tratados. E assim a gente pode perceber, a gente pode ver como os outros também, a gente pode perceber o que é desejável e em vez de permitir que o interesse próprio nos segue relativamente ao nosso dever para com os outros, nós podemos usar a voz do interesse próprio como próprio indicador do que deve ser feito a eles. Nada injusto aqui no texto é imposto sobre nós. Ninguém pode reclamar dessa regra. É um princípio de justiça perfeita. Cada homem deve ser seu próprio juiz em relação a ele. Contém a lei e os profetas, ou seja, toda a escritura. Aqui está todo o dever do homem. Naturalmente é evidente que Cristo está se referindo ao lado do dever do homem que pertence aos seus semelhantes. No entanto, o mesmo dever adicional de servir a Deus é aqui melhor cumprido. Todas as coisas, grandes e pequenas, estão incluídas. Nas relações humanas, essa máxima pode ser tomada como guia universal. Se fosse sempre empregado, nada mais seria necessário. É parecido com o imperativo categórico da ética de Immanuel Kant, quando ele dizia: haja para que a tua conduta seja uma lei universal para com a humanidade. Mas a principal distinção entre Cristo e os que são meros moralistas é quando ele lida com questões morais, não é tanto o caráter superior do seu ensino, embora isso deva ser evidente para todos nós, mas o poder que o acompanha. O sonho utópico do pensador ético torna-se uma possibilidade, torna-se uma realidade quando a gente está no reino dos céus. A regra de ouro, ela flutua irremediavelmente acima do nosso alcance até entrarmos em contato pessoal com Cristo. É a própria lei da vida de Cristo, quando estamos unidos a Ele, a inspiração da nossa vida, que torna isso possível para nós. Assim, não se trata apenas de dizer que essa regra é o cristianismo e que tudo mais na nossa religião é desnecessário. Pelo contrário, é um cristianismo vivo, espiritual, uma fé em Cristo, devoção a Ele que nos permite cumprir a grande regra de conduta de Cristo. Se nós, sendo imperfeitos e limitados, nós somos capazes de dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial, que é perfeito, ilimitado, em amor, e dará boas coisas aos que lhe pedirem com fé, sinceridade.
A paternidade divina ela é baseada no amor perfeito, na bondade ilimitada de Deus. E como que a gente pode, como seus filhos, hesitar em confiar plenamente na sua provisão e cuidado, gente? Especialmente quando Ele nos convida a pedir, a buscar e a bater. Então, gente, é isso por hoje. A gente vai orar. Oração bem curtinha, encerrar esse episódio. Obrigado pela sua audiência, sua paciência. A gente volta em breve no episódio 3º desse capítulo 7 para meditar um pouquinho todas essas lições fantásticas. Não deixe de ouvir novamente, pega um caderninho, faz as anotações, leia o capítulo. Aí também você encontra o nosso contato nos distribuidores. Se quiser tirar alguma dúvida, conversar com a gente, estamos à inteira disposição. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai celestial, nós agradecemos pela Tua promessa de nos ouvir e responder às nossas orações. Concede-nos fé para a gente poder pedir com confiança, com perseverança, com diligência e coragem para bater insistentemente nas portas que nos conduzem àquilo que o Senhor tem para a gente. Que a gente possa sempre lembrar de tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É a lição que a gente estudou hoje. Isso reflete o Teu amor em todas as nossas ações. Amém, amém e amém.